Olá, pessoal! Se curtem esses causos da roça, inscrevam-se no canal para não perder novos vídeos. Causo 1. O cachorro que chorava pela missa. Na fazenda onde trabalhei por uns tempos, tinha um cachorro vira-lata, pretinho, que se chamava Preto, bicho manso, companheiro, que seguia os peões durante o trabalho e dormia na varanda da casa grande. Mas todo domingo, na hora da missa da cidade, o Preto fazia uma coisa que deixava todo mundo emocionado. Exatamente às 9 horas da manhã de domingo, quando começava a missa na igreja da cidade, que ficava a uns 5 quilômetros da fazenda, o Preto sentava na varanda, olhava para a direção da cidade e começava a chorar. Não era latido, era um choro mesmo, baixinho, como se estivesse rezando junto com o pessoal da igreja. O cachorro ficava nessa posição durante 1 hora certinha, que era o tempo que durava a missa. Quando terminava, ele balançava o rabo, como se estivesse sendo abençoado, e voltava para as atividades normais. Todo domingo, mesmo comportamento, mesmo horário. Dona Conceição, esposa do fazendeiro, era uma mulher muito religiosa que ia à missa toda semana. Ela reparou que o Preto sempre começava a chorar na hora exata que o padre estava fazendo a consagração. Dizia que o cachorro tinha alma cristã, que entendia a importância daquele momento sagrado. Um domingo, Dona Conceição estava doente e não pôde ir à missa. Ficou em casa descansando e pôde observar melhor o comportamento do Preto. Viu que ele não só chorava, mas às vezes mexia a boca, como se estivesse acompanhando as orações. Na hora do Pai Nosso, ela teve certeza de que o cachorro estava rezando junto. O padre da cidade, Padre Sebastião, quando soube da história, veio visitar a fazenda para conhecer o Preto. Ficou impressionado com o comportamento do animal e disse que Deus fala através de todas as criaturas, que o cachorro estava dando exemplo de fé para muita gente. Uma época, o padre ficou doente e não houve missa por 2 semanas. Durante esses domingos, o Preto ficou inquieto. Chorou um pouco na hora habitual, mas não foi a mesma coisa. Parecia que ele sentia falta da cerimônia, que sua reza ficava incompleta, sem a missa acontecendo na cidade. O Preto viveu na fazenda por muitos anos, sempre participando das missas à distância. Quando morreu, já velhinho, Dona Conceição fez questão de enterrar ele num lugar bonito da propriedade, perto de uma cruz que marcava a entrada da fazenda. Disse que ele mereceu um lugar santo, porque tinha sido um cristão de 4 patas. Até hoje, quando passo perto daquela fazenda numa manhã de domingo, às 9 horas, às vezes parece que ainda ouço um choradinho baixinho vindo da direção da cruz, onde o Preto está enterrado. Causo 2. O sino que tocava sozinho. Morei uns anos numa cidadezinha do interior de Minas, onde tinha uma capela antiga, abandonada, lá no alto de um morro. A capela estava fechada há décadas, mas o sino ainda ficava pendurado na torre. Toda madrugada de segunda-feira, sempre às 3 horas, aquele sino tocava 3 badaladas certinhas. O pessoal da cidade já estava acostumado com o barulho. Diziam que era o vento ou algum morcego que batia no sino, mas eu reparei que não importava se estava ventando ou se a noite estava calma. Sempre às 3 da manhã de segunda, lá vinham as 3 badaladas. Uma noite, resolvi subir o morro para ver de perto o que acontecia. Cheguei na capela antes das 3 horas e me escondi atrás de umas árvores. O lugar estava em silêncio total, nem um barulho de bicho. Quando deu 3 horas em ponto, o sino se mexeu sozinho e bateu 3 vezes, claro como dia. No outro dia, fui conversar com o seu Epitácio, o homem mais velho da cidade. Ele me contou que a capela tinha sido construída pelo padre Justino, um homem santo que dedicou a vida inteira àquela comunidade. Toda segunda-feira, às 3 da manhã, o padre subia na torre para tocar o sino e chamar os fiéis para uma oração especial. Segundo seu epitácio, o padre Justino morreu numa segunda-feira, às 3 da manhã, subindo a escada da torre para tocar o sino. Encontraram ele no dia seguinte, deitado no chão da capela, com um sorriso no rosto. A partir daquele dia, mesmo sem ninguém tocando, o sino continuou batendo toda segunda às 3 da manhã. Morei mais 2 anos na cidade e toda semana ouvia as 3 badaladas. Nunca mais subi o morro, mas sempre que ouvia o sino, fazia uma oração pelo padre Justino. O pessoal dizia que enquanto o sino tocasse, a cidade estava protegida pelas orações do Padre Santo. Quando me mudei de lá, perguntei para alguns conhecidos
se o sino ainda tocava. Disseram que sim, que toda segunda-feira, religiosamente, às 3 da manhã, as 3 badaladas ecoavam pela cidade inteira, como um lembrete de que a fé nunca morre. Causo 3. A carroca que andava à noite. Trabalhei numa fazenda grande lá no Triângulo Mineiro e toda madrugada, por volta das 2 horas, a gente ouvia o barulho de uma carroça passando na estrada de terra que cortava a propriedade. Barulho das rodas de madeira no chão, cascos de burro batendo na terra seca, até o rangido dos eixos dava para ouvir. O curioso é que nunca ninguém via carroça nenhuma passando. De dia, a estrada ficava movimentada com caminhões e carros dos trabalhadores, mas de madrugada não passava ninguém. Mesmo assim, toda noite, lá estava o barulho da carroça fantasma. Uma madrugada, eu e mais 2 peões resolvemos ficar de tocaia na beira da estrada para ver o que era aquilo. Ficamos escondidos atrás de um cupinzeiro grande, esperando. Quando deu 2 horas, começamos a ouvir o barulho se aproximando, as rodas rangendo, os cascos do animal, até o barulho das mercadorias balançando na carroceria. O som passou bem na nossa frente, mas não vimos nada. Era como se uma carroça invisível estivesse passando ali, levantando até um pouquinho de poeira no chão. O barulho foi se afastando estrada afora, até sumir completamente. Ficamos os 3 parados, sem entender nada. No outro dia, conversamos com o seu Valdivino, capataz antigo da fazenda. Ele suspirou e contou a história de Nastácio, um carroceiro que há muitos anos fazia entregas entre as fazendas da região. Homem trabalhador, honesto, que nunca faltou com a palavra. Uma noite, Nastácio estava voltando de uma entrega quando a carroça atolou num buraco da estrada. Ele estava sozinho, tentando tirar o veículo do atoleiro, quando teve um infarto e morreu ali mesmo. Encontraram ele no dia seguinte, ainda segurando as rédeas do burro. Desde então, o pessoal da região ouvia o barulho da carroça do Nastácio passando na estrada, sempre no mesmo horário que ele costumava voltar das entregas. Diziam que ele continuava trabalhando, cumprindo as entregas que tinha prometido fazer, mesmo depois de morto. Anos depois, quando saí da fazenda, perguntei para outros trabalhadores se ainda ouviam a carroça. Disseram que sim, que toda a madrugada, pontualmente às 2 horas, o Nastácio passava com sua carroça invisível, levando suas mercadorias para o destino que só ele conhecia. Causo 4. O galo que cantava fora de hora. Na chácara onde morei com minha família, tínhamos um galo garnizé, bonito, que se chamava Napoleão. Galo esperto, corajoso, que protegia as galinhas e mantinha ordem no terreiro. Mas esse galo tinha um costume estranho que deixava todo mundo intrigado. Todo dia, exatamente ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, o Napoleão subia numa cerca alta e cantava 3 vezes seguidas. Não era o canto normal de galo. Era um canto diferente, mais forte, mais longo, como se estivesse anunciando alguma coisa importante. No começo, achei que era coisa de galo mesmo, mas comecei a reparar que sempre que ele cantava ao meio-dia, alguma coisa acontecia na nossa família ou na vizinhança. Às vezes era notícia boa, às vezes nem tanto, mas sempre alguma novidade chegava no mesmo dia. Um dia, o Napoleão cantou diferente. Em vez de 3 vezes, cantou 7 vezes seguidas, um canto longo e meio triste. Minha mulher ficou preocupada. Nunca tinha visto ele cantar daquele jeito. No final da tarde, chegou a notícia de que meu sogro tinha morrido de repente numa cidade vizinha. Outro dia, o galo cantou de um jeito alegre, repetindo o canto várias vezes, como se estivesse comemorando. Horas depois, descobrimos que minha filha tinha passado no concurso público que estava esperando há meses. Coincidência ou não, o Napoleão sempre parecia saber das coisas antes da gente. O mais impressionante aconteceu numa época que estávamos passando dificuldade financeira. Eu estava desempregado há meses e não sabia como ia pagar as contas. Naquele dia, o Napoleão cantou ao meio-dia de um jeito que nunca tinha ouvido. Um canto forte, confiante, que parecia dizer que tudo ia dar certo. No final da tarde, apareceu um conhecido oferecendo um emprego numa fazenda vizinha.
Trabalho bom, salário justo, bem na hora que eu mais precisava. Minha mulher olhou para o Napoleão e disse que ele tinha anunciado a boa notícia. O galo viveu conosco por mais alguns anos, sempre cantando ao meio-dia e sempre acertando os presságios. Quando morreu, de velho, sentimos que perdemos não só um animal, mas um amigo que nos ajudava a entender os sinais da vida. Até hoje, quando bate meio-dia, às vezes parece que ainda ouço o canto do Napoleão ecoando pelo terreiro. Causo 5. A sombra na janela do paiol. Morava numa fazenda pequena de café, lá no sul de Minas, onde tinha um paiol velho que servia para guardar as ferramentas e os mantimentos. Prédio antigo, de pedra, com janelas pequenas e uma porta pesada de madeira. Durante o dia, lugar normal, mas de noite sempre me dava um arrepio estranho. Toda noite, por volta das 9 horas, aparecia a sombra de uma pessoa na janela do paiol. Sombra de alguém alto, que ficava parado alguns minutos e depois sumia. No começo, pensei que fosse algum trabalhador mexendo nas ferramentas, mas o paiol ficava trancado depois das 6 da tarde. Uma noite, resolvi investigar. Peguei uma lanterna e fui até o paiol na hora que costumava ver a sombra. Quando cheguei lá, a porta estava trancada como sempre, mas a sombra apareceu na janela mesmo assim. Iluminei a janela com a lanterna, mas não vi ninguém lá dentro. Contei para o seu Dermival, dono da fazenda, sobre a sombra na janela. Ele ficou pensativo e me levou para ver uns papéis antigos que guardava num baú. Eram documentos da fazenda de décadas atrás, com nomes de todos os trabalhadores que já tinham passado por lá. Num dos papéis, encontrei a história de Anacleto, um trabalhador que cuidava do paiol nos anos 40. Homem dedicado, que conhecia cada ferramenta, cada saco de mantimento que ficava guardado lá. Ele tinha o costume de fazer uma ronda no paiol toda noite às 9 horas, para verificar se estava tudo em ordem. Uma noite, Anacleto estava fazendo a ronda quando teve um derrame e morreu dentro do paiol. Encontraram ele no dia seguinte, caído perto da janela, com uma lanterna na mão. Desde então, de vez em quando, alguém via a sombra dele na janela, ainda cuidando do lugar que foi responsabilidade dele em vida. Depois de saber da história, continuei vendo a sombra do Anacleto toda noite, mas com outros sentimentos. Não era medo, era uma espécie de respeito por quem continuava cumprindo seu dever, mesmo depois da morte. Às vezes, quando passava perto do paiol à noite, cumprimentava baixinho, como se ele pudesse ouvir. Quando saí da fazenda, perguntei para o seu Dermival se ele ia contar para o próximo caseiro sobre a sombra na janela. Ele sorriu e disse que não precisava. Quem fosse morar ali logo ia descobrir que o Anacleto ainda estava por perto, zelando pelo paiol como sempre fez. Causo 6. O poço que mudava de lugar. Na propriedade do meu tio Osvaldo, lá no interior de Goiás, tinha um poço artesiano que era a salvação da família durante a época seca. Poço fundo, com água fresquinha e limpa, que nunca secava mesmo nos piores verões. Mas esse poço tinha uma peculiaridade que deixava todo mundo de cabelo em pé. De vez em quando, o poço sumia do lugar onde sempre esteve. A gente ia buscar água de manhã e não encontrava nada, só terra seca onde deveria estar o buraco. Procurávamos por toda parte e sempre achávamos o poço em outro lugar da propriedade, funcionando normalmente, como se sempre tivesse estado ali. A primeira vez que isso aconteceu, achamos que estávamos confusos, que talvez tivéssemos esquecido onde ficava o poço. Mas com o tempo, percebemos que não era engano nosso. O danado realmente mudava de lugar, sempre para um local onde a água estava fazendo mais falta. Uma época de seca brava, quando a plantação de milho estava sofrendo, o poço apareceu bem no meio da roça, no lugar mais seco. Outra vez, quando os animais estavam passando sede porque o açude tinha secado, encontramos o poço perto do curral, onde nunca tinha existido um buraco antes. Meu tio Osvaldo, homem prático e trabalhador, no começo ficava irritado com essa história. Dizia que poço não era animal para ficar mudando de lugar. Mas, depois de um tempo, começou a aceitar e até agradecer. Falava que era uma bênção ter uma fonte d'água que aparecia sempre onde mais precisava. Um vizinho antigo, seu Policarpo, veio visitar a fazenda e viu o poço num lugar diferente de onde lembrava. Quando contamos sobre as mudanças, ele balançou a cabeça e disse que conhecia essa história.
falou que anos atrás um índio velho tinha abençoado aquela terra, prometendo que a água nunca faltaria para quem trabalhasse com honestidade. Segundo seu Policarpo, o poço era a materialização dessa bênção. Ele não ficava preso a um lugar específico, porque sua função era servir toda a propriedade, conforme a necessidade. Era uma água sagrada, que entendia as necessidades da terra e das pessoas. Meu tio cuidou daquela fazenda por mais 15 anos, sempre respeitando o Poço Milagroso. Quando vendia a propriedade e se mudou para a cidade, fez questão de contar para o novo dono sobre a peculiaridade do poço. Disse que era preciso ter fé e respeitar a natureza para continuar recebendo a bênção da água que nunca falta. Causo 7. A foice que trabalhava sozinha. Meu compadre Astrogildo tinha um sítio pequeno onde plantava cana-de-açúcar para fazer rapadura e cachaça. Homem trabalhador, acordava antes do sol para cuidar da plantação. Ele tinha uma foice antiga, que herdou do pai, ferramenta bem cuidada e sempre afiada. Uma manhã, o Astrogildo acordou e viu que uma parte do canavial tinha sido cortada durante a noite. Corte bem feito, profissional, igual ao dele mesmo. Pensou que algum vizinho tinha vindo ajudar, mas ninguém falou nada sobre ter trabalhado no sítio. A coisa se repetiu algumas vezes. Toda semana, uma parte da plantação aparecia cortada, sempre com o mesmo capricho, sempre na quantidade certa para não danificar o crescimento da cana. O Astrogildo estava intrigado, mas também aliviado. O trabalho estava sendo feito, e bem feito. Uma noite, ele resolveu ficar acordado para descobrir quem estava ajudando. Escondeu-se atrás da casa e ficou de olho no canavial. Por volta da meia-noite, viu a foice dele se mexendo sozinha no meio da plantação, cortando a cana com movimentos precisos e ritmados. A foice trabalhava como se tivesse mãos invisíveis segurando ela. Subia e descia certinha, escolhendo as canas no ponto certo de corte, deixando as outras para crescer mais. O trabalho durou umas 2 horas. Depois, a foice voltou sozinha para o lugar onde sempre ficava guardada. No dia seguinte, o Astrogildo foi conversar com seu pai, seu Florêncio, um velho de mais de 80 anos que morava na cidade. Contou sobre a foice que trabalhava sozinha. O velho sorriu e disse que não estava surpreso. Seu Florêncio explicou que aquela foice tinha pertencido ao avô do Astrogildo, seu Bonifácio, um homem que amava o trabalho na roça mais que qualquer coisa na vida. Bonifácio morreu trabalhando, cortando cana com aquela mesma foice. Encontraram ele no canavial, deitado no chão, com a ferramenta ainda na mão. Segundo o velho, a foice tinha ficado impregnada com o amor ao trabalho do Bonifácio. De vez em quando via que o dono estava precisando de ajuda, ela continuava o serviço sozinha, como se as mãos do avô ainda estivessem segurando ela. O Astrogildo ficou emocionado com a explicação. A partir daquele dia, sempre que a foice trabalhava sozinha, ele agradecia ao avô pela ajuda. Dizia que era uma bênção ter uma ferramenta abençoada pelo amor ao trabalho. Quando o Astrogildo ficou velho e passou o sítio para o filho, fez questão de entregar a foice junto. Explicou a história toda e disse que era preciso respeitar a ferramenta, que ela tinha alma de trabalhador. Até hoje, dizem que, de vez em quando, nas noites de lua cheia, a foice ainda ajuda a família a cuidar do canavial. Causo 8. A cabra que dava leite doce. Na pequena propriedade da Dona Terezinha, tinha uma cabra SRD, meio acinzentada, que se chamava Estrela. Cabra mansa, boa leiteira, que dava leite suficiente para a família e ainda sobrava para fazer queijo. Mas o leite dessa cabra tinha uma característica especial que deixava todo mundo admirado. O leite da Estrela era naturalmente doce, doce de verdade, como se ela produzisse leite condensado. Não precisava colocar açúcar no café, no mingau, em nada. Era um doce gostoso, suave, que lembrava o sabor de leite de coco. Veterinário que examinou a cabra disse que nunca tinha visto coisa igual. Dona Terezinha, mulher simples e religiosa, dizia que a cabra era uma bênção de Deus. O leite doce ajudava muito na economia da casa, porque não precisava comprar açúcar e ainda rendia uns trocados quando ela vendia queijo para os vizinhos. O mais impressionante é que o leite ficava mais doce ainda
quando alguém da família estava doente. Quando as crianças estavam com gripe ou febre, o leite da Estrela ficava com um sabor especial, quase medicinal, e elas melhoravam mais rápido depois de beber. Uma vez, Dona Terezinha ficou muito doente, com uma pneumonia que não melhorava. O marido dela estava desesperado, sem dinheiro para médico particular. Durante a doença da dona, o leite da Estrela ficou com um sabor diferente, mais forte, quase como se fosse um remédio natural. A mulher tomava o leite 3 vezes por dia e em uma semana estava curada completamente. O médico do posto de saúde não conseguiu explicar a recuperação tão rápida. Dona Terezinha tinha certeza de que tinha sido curada pelo leite abençoado da sua cabra. A notícia do leite doce se espalhou pela região. Muita gente vinha de longe para comprar o leite e o queijo da Estrela. Dona Terezinha nunca cobrava caro, dizia que era pecado lucrar demais com uma bênção de Deus. Um fazendeiro rico da região ofereceu muito dinheiro pela cabra. Queria levar ela para sua propriedade. Dona Terezinha recusou. Explicou que a Estrela não era uma cabra comum, que ela tinha sido enviada para ajudar sua família específica, que não funcionaria em outro lugar. A Estrela viveu muitos anos com a família, sempre produzindo o leite doce que sustentou e curou muita gente. Quando morreu, de velha, Dona Terezinha chorou como se tivesse perdido uma pessoa da família. Enterrou ela no quintal, embaixo de uma goiabeira, e plantou flores no túmulo. Depois que a Estrela morreu, a família criou outras cabras, mas nenhuma mais produziu leite doce. Era como se aquela bênção tivesse sido única, um presente de Deus para uma família que sempre soube ser grata pelas pequenas coisas da vida. Causo 9. O vento que levava recados. Morei numa fazenda isolada, lá no Cerrado de Goiás, onde a propriedade mais próxima ficava a uns 10 quilômetros de distância. Comunicação era difícil. Não tinha telefone, não tinha internet, só tinha uma estrada de terra que na época da chuva ficava intransitável. Mas naquela região tinha um fenômeno estranho que o pessoal antigo conhecia bem. Quando alguém precisava mandar um recado urgente para os vizinhos, falava a mensagem em voz alta para o vento, sempre virado para a direção da propriedade de destino. O vento levava o recado. No começo, achei que era superstição de gente simples. Mas depois de presenciar algumas situações, comecei a acreditar que realmente funcionava. O vento daquela região parecia ter vida própria, carregava as palavras de um lugar para outro com uma precisão impressionante. Uma vez, a esposa do vizinho, Dona Aparecida, passou mal de madrugada. O marido dela ficou desesperado, sem meio de comunicação para pedir ajuda. Ele saiu no quintal e gritou para o vento que precisava de socorro, que a mulher estava muito doente. De manhã cedo, sem que ninguém tivesse saído da propriedade dele, apareceu o filho de outro vizinho com remédios e oferecendo carona para levar Dona Aparecida ao médico. Quando perguntaram como ele soube que precisava de ajuda, o rapaz disse que tinha acordado de madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse chamando por socorro. Outra situação aconteceu comigo mesmo. Estava precisando urgente de uma ferramenta emprestada para consertar um moinho de vento que tinha quebrado. Falei para o vento que precisava de uma chave inglesa grande virado para a fazenda do seu Altamiro. No final da tarde, o velho apareceu com a chave inglesa na mão, dizendo que tinha sentido vontade de vir me visitar e trouxe a ferramenta porque teve um pressentimento de que eu podia estar precisando. Não contei para ele sobre o recado ao vento, mas fiquei impressionado com a coincidência. O seu Gumercindo, morador mais antigo da região, explicou que aquilo acontecia há décadas. Dizia que o cerrado tinha um espírito próprio, que o vento era o mensageiro entre as pessoas que viviam isoladas. Falava que era preciso fé e respeito para o vento entender e levar as mensagens. Durante os anos que morei lá, usei o Correio do Vento várias vezes. Sempre funcionou, não exatamente como eu esperava, mas sempre de alguma forma a ajuda chegava. Era como se o vento entendesse a necessidade e encontrasse um jeito de resolver o problema.
Quando me mudei da fazenda para vir para a cidade, na última noite, saí no quintal e agradeci ao vento por todos os recados que tinha levado, por toda a ajuda que tinha proporcionado. Senti uma brisa gostosa no rosto, como se fosse um tchauzinho de despedida. Até hoje, quando estou com algum problema difícil de resolver, às vezes saio no quintal e falo com o vento. Não é a mesma coisa da fazenda, mas de vez em quando ainda sinto que as palavras são levadas para onde precisam chegar. Causo 10. A galinha que botava ovos marcados. Na chácara do meu cunhado Agenor, tinha uma galinha caipira, ruivinha, que botava ovos diferentes de todas as outras. Os ovos dela vinham marcados com risquinhos, como se alguém tivesse desenhado números ou letras na casca antes dela botar. No começo, pensamos que fosse alguma coincidência, talvez alguma coisa no galinheiro que estava riscando os ovos. Mas, com o tempo, percebemos que as marcas eram sempre diferentes e pareciam ter algum significado. A galinha botava um ovo por dia, sempre com uma marca diferente. Às vezes eram números, outras vezes eram riscos que pareciam letras ou símbolos. Meu cunhado começou a anotar as marcas num caderno, tentando entender se tinha algum padrão. Uma semana, a galinha botou ovos marcados com os números 7, 15 e 23. Meu cunhado, que às vezes apostava na loteria, resolveu jogar esses números por curiosidade. Não ganhou o prêmio maior, mas acertou alguns números e ganhou um troco que ajudou nas despesas da casa. Outra vez, os ovos vieram marcados com riscos, que pareciam formar as iniciais M e J. Naquela semana, apareceu um casal na chácara interessado em comprar uns frangos. O homem se chamava Mário e a mulher, Joana. Coincidência ou não, foi uma venda boa que resolveu uns problemas financeiros. A notícia da galinha dos ovos marcados se espalhou pela vizinhança. Muita gente vinha visitar para ver os ovos com as próprios olhos. Alguns achavam que era milagre, outros diziam que era coisa do demônio. Meu cunhado não ligava para as opiniões, só sabia que a galinha era especial. Um dia, apareceu um pesquisador da universidade querendo estudar a galinha. Examinou os ovos, analisou a casca, até levou uns ovos para laboratório. Voltou dizendo que não conseguiu explicar cientificamente como as marcas apareciam, que era um fenômeno único. A galinha continuou botando ovos marcados por mais de 2 anos. Algumas marcas meu cunhado conseguia interpretar e usar para alguma coisa. Outras ficavam sem explicação. Mas ele sempre respeitou a galinha, cuidava dela com carinho especial. Um dia, a galinha parou de botar ovos marcados. Voltou a botar ovos normais, como qualquer galinha caipira. Meu cunhado ficou meio triste, mas disse que foi grato por ter tido aquela experiência única na vida. Quando a galinha morreu, anos depois, ele enterrou ela num cantinho especial da chácara e plantou uma roseira no local. Dizia que ela tinha sido mais que uma ave. Tinha sido uma mensageira que trouxe sinais e ajudas quando a família mais precisava. Guardou o caderno com todas as marcas dos ovos, como lembrança de um tempo em que o mistério fazia parte do dia a dia. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima!